Olá, tudo bem com você? Começando mais um ProLive Podcast especial de hoje, hein? Um episódio que tivemos o prazer em ter aceito, né, nosso convite, participar com a gente do ProLive Podcast, à frente de um dos municípios que mais cresce no Cone Sul de Rondônia, com uma das melhores infraestruturas, tanto educação, saúde, transporte. Posso falar porque eu não sou eleitor dela, não estou puxando saco. Estou falando que é uma constatação. Prefeita Lizete Marti, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todas as pessoas que, vão ouvir esse podcast aqui. É um prazer estar com você aqui hoje e a sua equipe. Prazer é nosso. E lembrando você que o nosso podcast da ProLive tem o oferecimento de Davizão Materiais para Construção, também Escritório Nova Era, Center Pax, sobre a direção da Ângela e do Cleison. E você também conta aí com a melhor qualidade para fazer suas compras com o supermercado 3R em Colorado para você de todo o Cone Sul. Chegou a hora de fazer aquele churrasquinho, passa lá no 3R que você vai estar em excelentes mãos, tá bom? E você que está vendo esse QR Code aí na tela, pode acessar ele aí com a câmera do seu celular, que você vai ter acesso ao cupom ProLive50, que te dá desconto aí na adesão, R$50 de desconto na adesão com o seu cupom. É claro, cuidar da família é muito importante nos momentos mais difíceis, né? O plano de assistência familiar Center Pax é super parceiro e com certeza vai te dar uma grande força, tá bom? Aproveita e já tira aí o seu cupom, faz lá o seu cadastro no nosso formulário e fica muito mais fácil da equipe entrar em contato com você. Não vão te auxiliar somente nos momentos difíceis, mas também para prevenir, tá? Tem o cartão de benefícios aí, Center Pax, que é show de bola para você e toda a sua família. Hoje teremos o prazer de fazer umas perguntinhas que normalmente as pessoas não fazem, né, prefeito? Normalmente quando vai no rádio vai falar de algum trabalho, ou quando vai em algum evento tá ali a serviço também. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais da Lizete Marti, né? Um pouco mais da história, de onde que ela veio, né? Se é de Rondônia, se é de Cerejeiras mesmo, família, pais, irmãos. Conta um pouquinho da sua história pra gente, prefeito. Então, vou começar como que eu vim parar em Rondônia, né? Eu vim para Rondônia em 1987, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, cidade de São Leopoldo, 30 quilômetros de Porto Alegre, né? E viemos conhecer Cerejeiras, né? Vim com meu irmão aqui, que veio prestar um serviço em Cerejeiras, e a gente veio conhecer, né? E aí, com 3 meses depois dessa primeira vinda, a gente já veio embora, assim, com a mala e a coragem, né? A mala e a coragem, né? Cerejeiras era um município assim, que tinha muitas serrarias, né? Naquela época tinham mais de 40 serrarias no município. 87. 87. Isso. E aí eu vim em abril de 87 para cá. São quantos irmãos a família ao todo? Eu tenho um irmão e tenho uma irmã por parte de pai que mora em Cerejeiras também. E esse meu irmão também mora em Cerejeiras, então... Tá em família, né? Isso, mora em Cerejeiras. Mas de 87 para cá, o que vocês fizeram na cidade? Vão trabalhar com serraria? Eu vim, na época eu era casada, né? Meu ex-esposo é engenheiro civil, né? E eu vim que eu já tinha um filho, né? Nessa época, e depois tive meu segundo filho aí em Cerejeiras, né? Eu fui a primeira a vir, né? Aí depois é que veio meu irmão e meu pai, né? E a minha mãe já veio bem depois, né? Meus pais eram separados, né? E aí minha mãe veio, eu não me lembro bem, mas foi em 2011 por aí que ela veio morar em Cerejeiras, né? Até então ela morava no Paraná, né? E meu filho mais velho, né, fazia faculdade lá, então ele ficava na casa da avó, né? E aí quando ele terminou a faculdade, ela aceitou vir morar para Rondônia, e ela veio, né? Ela e uma irmã dela, que é a minha tia, vieram morar para Rondônia, né? Fez o bonde, né? Trouxe todo mundo. Isso, trouxe todo mundo. Que legal. Mesmo. E disso vocês trabalhavam, a senhora chegou a trabalhar em algum setor? Sim, eu
cheguei em abril, quando foi em dezembro, eu comecei a trabalhar e eu ingressei como servidora pública do Estado e eu trabalhava na saúde, Marcos, olha só. Olha, na saúde. Então eu posso compartilhar algumas figurinhas. Não é um setor fácil, viu? Não. Minha E nossa. aí eu fiquei por 13 anos trabalhando na saúde como servidora pública do Estado. E aí foi em 2000, houve Desculpa, as demissões. Eu não perguntei, a sua área de formação é... Eu sou professora habilitada em matemática e tenho pós-graduação em ensino da matemática. Como é que entrou com esse negócio da saúde? Pois é. Eu tenho um curso técnico, né? Na área de nutrição. Então, quando eu vim para cá, né? Porque eu já fazia faculdade lá onde eu morava, no Rio Grande do Sul. Só que como na época meu marido tinha terminado a faculdade, e aí eu larguei a faculdade lá e viemos para cá. E ele tinha terminado, né, a faculdade. E aí depois, aqui já em Rondônia, alguns anos depois, eu vim, na verdade, daí fazer minha graduação, fiz vestibular, tudo, e concluí a minha graduação de matemática aqui em Rondônia, né? Então, quando eu vim para cá, eu tinha um curso técnico, né, a nível de 2º grau, e me fez eu ingressar na saúde. E aí eu fiquei por 13 anos, né? Olha. E daí houve as demissões, lembra do governo Bianco, Lembro. né? Era adolescente ainda, Não foi só na área da saúde, foi na área da Isso, educação. atingiu vários servidores, né? Tiraram todo o pessoal que era magistrado, se não me engano, magistério, né? Magistério. Que tinha magistério. Então, teve, assim, foram demissões no estado todo, né, que aconteceram. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava na rua num domingo de manhã e uma colega passou do outro lado da rua e falou: "Ei, você sabe que você está demitida?", né? Foi até assim, né? Nunca esqueço disso. E aí, eu fui demitida em 2000 e em 2001, como eu já tinha terminado minha graduação aqui em Rondônia, em 2001 eu fiz o concurso para educação, né? E aí passei para professora de matemática e fui chamada. Mas assim, quando eu fui demitida, eu acabei indo para uma escola particular, né? Que o pessoal conhece por Dimensão, né? A escola lá de Cerejeiras. Bem conhecida, né? Escola de Dimensão, não só em Cerejeiras, né? Isso, eu trabalhei daí como professora lá, né? Porque eu já era graduada. E também trabalhei no município, né? 1 ano e pouco. Foi o tempo aí de 2000 a 2001. Aí eu fui chamada pelo concurso, né, no concurso que eu tinha prestado e ingressei no Estado, mas daí já pela educação, né? Em 2001. E aí eu fiquei... Tem uma vocação mesmo para o trabalho no público, né? O trabalho público, você vê, porque daí depois eu fiquei até 2003, né? Eu estava nova na educação e eu recebi um convite, né, inesperado para mim, não imaginava que eu ia receber. Foi na primeira gestão do governo Cassol, né, do nosso governador Cassol, onde eu recebi o convite para assumir a representação de ensino do município de Cerejeiras, né? Antigamente Seduc, é isso? Isso. Hoje chama de CRE, né? Na época era representação de ensino, né? E aí eu fui em 2003, né? Fiquei os 8 anos, né? As 2 gestões do governador Cassol, né? E aí a gente era responsável pelas escolas de Cerejeiras e Pimenteiras também, né? Teve uma boa base, né, para chegar na área de estar ali no executivo, né? Porque escola é quase que outra cidade, né? É verdade. Eu falo que Deus sabe todas as coisas, né? Eu tinha que ter passado por aquele aprendizado, porque eu vejo que Deus tinha outras coisas para mim na minha vida, mas eu tinha que passar por lá para aprender algumas coisas, né? Realmente. E aí foi um desafio também, mas eu sou muito grata, porque eu estava há 2 anos na educação, nem bem 2 anos, quando eu recebi esse convite, né? E no primeiro instante eu disse não para as pessoas que foram na minha casa, foram 3 pessoas me convidar, e eu falei que não. E aí eles me deram 1 semana de prazo, e com 3 dias eles voltaram, né? E daí eu acabei dizendo sim, né? Mas depois eu fiquei preocupada porque assim, eu era nova na educação e tinha muita gente mais antiga, né, e tudo.
E, né, nada é por acaso. E Deus me abençoou que eu tive uma equipe maravilhosa que somou comigo todo o tempo que eu estive lá, né? Eu tive uma boa relação com todos os servidores da educação, né? Tanto que eu acho que, assim, pelo que a gente pôde constatar, a gente tinha uma boa aceitação quando eu saí de lá, mas a gente sabe que, né, esses cargos são por determinados períodos, né? Muda governo, outra gestão, né? Normalmente cargo de confiança, né? Isso. Tem que ter isso, né? Isso. E para mim estava bom, 8 anos, né? Nesse trabalho, né? Aprendi muito lá também. Foi um bom estágio para pegar o município, né? Vamos colocar assim. E é verdade, foi um bom estágio. Olha, eu tinha noção de que teria uma boa experiência, mas não imaginei que fosse tão longa, porque boa parte das pessoas que vão para a gestão pública, elas pegam o bonde andando, encara e vai, né? Uhum. Então, teve um bom preparo, né? Já entendeu como que era a gestão. Eu acho que uma das maiores dificuldades, e assistindo ali os desafios da Gil, ali na unidade de saúde, é essa questão burocrática, né? Na hora que chega ali para gerir, você se depara com tantas normas, tantas regras, que se não tiver um preparo com antecedência, é dor de cabeça certeira, né? Sim, com certeza, né? Você é desafiador, né? Você gerir, né? Mas graças a Deus, né? A gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? Nós tínhamos aprovação também da categoria e também assim, né? O governador Cassol sempre foi um governador muito exigente, né, também, né? Então, mas graças a Deus deu certo, né? E bom demais ter dado certo, né? Por isso Cerejeiras agradece. Eu tenho uma perguntinha aqui sobre sua trajetória ainda. No momento profissional, assim, você tinha uma expectativa de entrar para o lado da assistência? Sempre teve vontade assim para a área pública, trabalhar com o sistema público? Nunca teve um desejo assim, falei, cara, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir um comércio para mim? Nunca te passou isso na mente? Na questão pública, quando você falou, meu pai sempre foi comerciante, né? Ah, sim? Meu pai sempre, a vida toda, eu nasci, meu pai já tinha comércio, né? E eu, de certa forma, eu achava que com o tempo, né, quando eu cheguei em Cerejeiras, eu imaginava, assim, eu conversava, gostaria de abrir alguma coisa, né? Mas acho que Deus tinha um outro propósito na minha vida, porque daí, quando eu assumi a representação de ensino e eu já estava há algum tempo lá, aí começou assim, as pessoas falarem assim, por que você não se candidata? Eu não era nem filiada em partido, nada, né? Por que você não se candidata a vereadora? E eu, quando comecei a ouvir aquilo, falei, gente, tem nada a ver comigo, né? E isso nunca me passou pela cabeça, a questão, assim, política, né? Mas eu acho que o meu trabalho lá, junto com a minha equipe, começou a despertar alguma coisa, porque algumas pessoas começaram a chegar para mim. Tanto que daí eu me filiei num partido, me convidaram, e eu falei, filiar, beleza, vou lá filiar, né? E filiei no partido. E daí começou, assim, essa conversa, né? Mas eu sempre falei não, né? Falei, não, isso não é para mim, não, eu não quero, não, nunca pensei nisso. Era assim que eu levava isso. Teve algum momento que caiu a ficha assim, poxa, eu realmente tenho um pulso de liderança? Teve algum momento assim, desses momentos que você viveu lá na educação, depois como gestora já do município, algum momento você viu isso acontecendo? Ou ainda não se percebeu nessa situação? Não, eu acho assim... eu não me via, né, assim, mas eu vi que eu melhorei, porque quando eu assumi a educação, é engraçado até eu falar isso, né, uma coisa bem particular minha, mas assim, eu vou comentar isso porque eu acredito que outras pessoas que vão ouvir podem ver que tudo é possível na vida da gente, porque quando eu fui para a educação, me chamaram para fazer um curso, logo que eu assumi a educação, para fazer um curso hoje é CEJA, na época era EJA, né, de jovens e adultos, e eu me lembro bem que eu fui, não me lembro se foi Porto Velho, ou foi um município aí, que eu fui fazer esse curso, né, era o estado que estava oferecendo. E nesse curso,
tinha uma mulher que falava fluentemente, muito bem, tudo. E ela disse lá, durante a apresentação do curso, tudo, ela comentou que ela tinha dificuldade de se expressar em público e tal, mas que ela, né, conseguiu vencer os medos, né? E aí, quando eu assumi a representação de ensino, eu tinha esse problema. Eu tinha que falar em público, né? E aí foi uma grande dificuldade para mim, porque eu precisava enfrentar meus medos, né? E a equipe, o primeiro encontro que eu tive com a educação, assim, eu tive muita dificuldade, né? Porque eu tinha esse bloqueio de falar em público, né? Então eu tive que trabalhar isso dentro de mim, né? E aí eu comecei isso a trabalhar dentro de mim, né? Que eu precisava, se eu estava naquela função e aquela função exigia de mim que eu tivesse que falar em público, e exigia mesmo, porque, né, você tinha os encontros com os professores, você viajava, você tinha os encontros com os representantes de ensino, você ia em outros municípios, você tinha que se posicionar, né? Então, eu tive que trabalhar, vencer esse bloqueio, e foi o que eu fiz. E com o passar do tempo, eu vi que eu fui melhorando, que eu fui adquirindo mais segurança, né? Então, eu acredito que tem muita gente que passa por isso, Marcos, que tem dificuldade de falar em público. Hoje, eu vejo que até as faculdades, as escolas trabalham mais isso, mas na minha época, isso não era trabalhado, né, em sala de aula, né? E aí é possível, porque eu venci isso, eu não conseguia fazer isso e fui todos os dias trabalhando e melhorando, né? E tanto que depois me envolvi na política. Quem é que fez esse convite para você? Você recorda ainda? Você falou que são 3 pessoas que foram lá. Na época, para a representação de ensino? Não. Tá. Essa foi para a representação de ensino. Quem que te convidou para a parte política? Recorda? Para candidata? Isso. Eu estava afiliado no partido do PV, na época, né? Na época nem tinha esse negócio de esquerda, direita, né? Nada, né? Não tinha essa polarização. Não existia, né? E aí o seu Ayrton Gomes, né? Ele tinha já falado que ele era candidato a prefeito. E tinham, se não me engano, 5 partidos que o apoiavam. E um deles era o PV, né? E daí algumas lideranças, né, chegaram para mim e falaram: Lisete, nós vamos colocar o teu nome, porque são 5 partidos, cada partido vai colocar um nome à disposição do seu Ayrton, e ele depois vai escolher um nome desses para ser candidato com ele a vice-prefeito, né? Eu achei até engraçado aquilo. Falei, não, gente, que é isso? Imagina. Não, vai dar em nada. Vai dar nada. Aí eles falaram isso, eu falei, né? Mas não, Lisete, a gente acha que o seu nome é bom, você é mulher, né, e tal. Se vocês acharem, põe lá, né? Mas assim, sem nenhuma expectativa, né? No dia que teve a convenção, aí todo mundo foi lá para a convenção. A convenção foi um dia todo lá na Câmara, né? E cada partido tinha suas expectativas. Eram os outros 4 partidos, cada um lançou o nome de um homem, né? E o PV foi o único que lançou o nome de uma mulher. E no final, já, porque ia até 5 horas da tarde, quando foi, o seu Ayrton é uma pessoa muito discreta, né? Ele anunciou já no final da convenção que a opção dele seria pelo meu nome, né? Nossa. E aí, e o choque? O choque. Foi um choque, né? E aí, assim, no outro dia, a gente já estava andando, fazendo campanha, né? Foi uma coisa assim... Nossa. Uma transição, né? Uma baita transição, porque de gestora da educação, professora, e aí vice. Eu já estava como professora, porque eu saí em 2011, voltei para a sala de aula, né? Eu sempre trabalhei muito, eu sempre trabalhei com 60 horas, né, na educação. Nossa. Foi uma pessoa que eu sempre trabalhei bastante. Então, quando eu voltei para a sala de aula,
eu tinha um contrato emergencial de matemática, uma professora de matemática, e o outro contrato eu trabalhava com formação de professores de 1º ao 5º ano na área de matemática, que foi um outro desafio, porque era novo para mim também, né? Trabalhar com formação de professores de 1º ao 5º, né? Mas eu também me dediquei e fiquei praticamente quase 2 anos, né? E aí foi que eu me afastei para a campanha, em julho de 2012 eu me afastei, né? Eu vou dar uma de leigo agora, porque eu conheço pouco sobre a história do Ayrton Gomes. A falha minha de não ter ido buscar, né, conhecer um pouquinho sobre ele, porque ele é muito bem falado de Cerejeiras, né? Uns amam e outros odeiam, isso é a política, é desse jeito mesmo, né? E não vai mudar nunca, agora ainda mais. Como que foi essa questão do Ayrton e aí você assumir como prefeita? Eu não recordo como que foi essa situação. Foi assim, o seu Ayrton, ele se licenciou através de um atestado de 60 dias. Ele se afastou da prefeitura. Então, ele estava com problema de saúde. Ele pegou um atestado de dezembro e janeiro de 2019. Dezembro de 2018 e janeiro de 2019. E aí, quando foi que ele tinha que retornar, né, no início de fevereiro, ele me chamou. Eu fui lá, ele falou, você pode vir aqui 6h30 da manhã? Eu falei, vou, né? E aí eu cheguei lá, ele e a esposa dele, e eu fui, assim, bem tranquila, porque eu pensei, porque as pessoas, assim, existia uma conversinha que o seu Ayrton não estava muito bem ainda e tal, e eu fui bem tranquila, pensando que ele ia me comunicar, olha, eu vou pegar mais um atestado, né, de saúde aqui e você toca o barco, né? Foi nessa expectativa que eu fui lá. E aí eu cheguei lá e ele colocou para mim, eu não vou voltar mais. Nossa. Foi assim também um choque para mim na hora. Eu falei, como o senhor não vai voltar, seu Ayrton? Não. Aí eu falei para ele, mas seu Ayrton, o senhor pode, se o senhor não está bem de saúde, o senhor pode pegar um atestado. E eu acho que ele foi grandioso até nessa atitude, sabe? Porque ele disse, Elisete, eu sei que eu posso pegar um atestado, que eu posso ficar mais tempo afastado. Ele falou, mas o município pede com isso, porque assim... você não vai ficar livre para trabalhar. E outra, ele falou, eu vou receber, mesmo afastado, é um direito que eu tenho, eu posso continuar recebendo meu salário. E aí isso é difícil também as pessoas às vezes entenderem isso. Poxa, tá recebendo salário, né? Se vou num lugar qualquer... Posição, né? Tem um prato cheio. Isso. Então, ele optou pela renúncia mesmo. Ele falou, não, eu não estou bem de saúde, né? Ele fez um documento, encaminhou para a Câmara. Naquele mesmo dia... né? Naquela mesma noite eu tomei posse. De manhã eu recebi a notícia, a Câmara já se preparou e à noite eu já tomei posse. Então, assim, entendi, na hora questionei muito ele, com a esposa dele, que eu ajudaria em tudo, mas que ele continuasse, né, no mandato. Mas aí eu entendi, né, que ele também não queria prejudicar o município, né. Mentalidade difícil de ver hoje, né? Porque a paixão pelo poder e a sede por dinheiro, tem gente que tem até à beira do caixão. Isso, né? E ele podia fazer tudo isso e ele teve outra visão. Por isso que eu falo da grandiosidade, né? Ele podia ter tido outra, mas não. Ele pensou no município, né? Que ia onerar o município e que também as pessoas não iam entender isso, né? Porque você está de atestado, mas não impede que às vezes você vai num mercado, né? Às vezes você não está bem de saúde, mas, né? E ele falou, as pessoas às vezes vão me ver, né? E vão pensar que de repente... Quem não sabe a fundo, né? Só de longe, a realidade, né? Julgamento, pré-julgamento está pronto, né? Isso, e aí ele optou pela renúncia, né? E aí eu assumi em fevereiro de 2019. Para um leigo em política como eu, como que fica o vice assumindo o prefeito? Sai, quem é que fica de vice? Não tem. Não tem? Foram 2 anos, então? Foram 2 anos. Nossa, não tem nem como descansar daí. Não. Eu toquei daí sozinha, né? Porque daí era o presidente da Câmara. Se fosse alguma coisa, né? Que nesse período tivesse acontecido alguma coisa comigo, era o presidente da Câmara daí, né? Mas... Não é uma coisa simples da gente entender, né? Mas se a pessoa
tiver vontade de entender, a saída do seu Ayrton Gomes, ela é honrosa. Sim. Então, a saída honrosa. Eu sempre vi dessa forma. Sempre vi dessa forma, porque, né, é como você disse, poderia ter feito uma outra opção, né? Mas... Nossa, a gente vê tanto isso. O Brasil parece uma novela mexicana ultimamente na área de política, aí para cima no país, né? Não vamos entrar nesses detalhes, não convém. Quantos anos de gestão atualmente? Como vice, 6 anos, né? Aí eu assumi 2 anos do seu Ayrton, aí eu vim já para uma reeleição, porque já contou o mandato. Então, agora em dezembro, eu termino mais 6 anos, então, como prefeita. O Sr. Ayrton teve uma gestão, a senhora foi vice, depois reeleito, de novo, isso. Aí 2 anos de vice, porque dos outros 2 eu assumi. Então ficou assim, 6 anos de vice e 6 anos de prefeita. Então, por isso que Cerejeiras transformou, teve uma boa gestão para um longo prazo, né? São 12 anos aí que a gente... E é assim, nunca ele teve nenhum cargo político, nunca tinha se envolvido, assim, né, assumido cargo político. Foi a primeira experiência do seu Ayrton e a minha também. Olha só. Foram 2, assim, ele é empresário, né? Na época que ele assumiu, ele é contador, né? Mas ele tinha acabado de se aposentar e aí resolveu contribuir com o município, né? E colocou o nome dele à disposição. E eu, servidora pública, né? Então, ninguém nunca tinha se envolvido com política, né? Para nós também foi novo tudo quando a gente chegou lá, né? Mas fomos aos poucos, né? Um bom trabalho, um bom projeto e boa intenção. Não tem como dar errado, né? E olha, pessoal, não tô puxando saco de ninguém não, tá? Vocês querem conhecer Cerejeiras, vai lá, você vai saber do que eu tô falando, viu? Nesses anos aí, quais foram os principais desafios enfrentados aí durante essa gestão? Que tem, né? Desafio, mas tem uns que são maiores que outros. Tem muitos desafios. Eu falo assim, prefeitura é pesado. É pesado porque são muitos problemas, Marcos, muitos problemas, né? Você tem que cuidar da educação, né? Você tem que cuidar da saúde, né? Agora, ano passado, a gente abriu a Secretaria de Esporte, né? Que nós não tínhamos no município, era ligada à educação, então o esporte sempre ficava em segundo plano, né? Graças a Deus a gente conseguiu, a gente tem que fazer tudo pé no chão, né? Obras, um período desse, né, difícil, porque chuva, problema de ponte, né? Então, são N problemas que tem na obras também. A agricultura foi criado na secretaria quando eu era vice, né? O seu Ayrton era prefeito. Nós também não tínhamos secretaria de agricultura, então foi implantada a Secretaria de Agricultura. Era tudo pasta dentro da outra pasta. Não dá muito certo, e né? criamos o programa Porteira Dentro, né, para atender o produtor rural também, né? E então é uma preocupação constante. Eu falo assim que, pelo conhecimento que eu tenho hoje, se alguém pensar, eu vou colocar meu nome à disposição, eu vou me eleger, ele tem que pensar que ele não toca outra coisa particular dele. Porque a prefeitura exige de você o tempo todo, sabe? É uma cidade, né? Não tem como. Eu vivo para a prefeitura, porque você não tem hora, você não tem dia, final de semana, né? Semana passada eu saí de Cerejeiras meio-dia para estar em Porto Velho na terça-feira, né? Saí meio-dia de Cerejeiras. Você sabe como é que é a distância, né? Algumas horinhas. Então, assim, mas você se propôs, você colocou seu nome, as pessoas confiaram em você, então você tem que fazer, né? Mas que é pesado e que tem muitos problemas para, né, serem administrados. Hoje, atualmente, qual que é o problema que vocês estão enfrentando? Fala assim, esse aqui eu não posso fugir, esse aqui eu tenho que enfrentar e nós estamos trabalhando em cima dele. Porque a cidade, ela tem N problemas, mas tem uns que, assim, que exigem mais atenção, né? Saúde, educação, transporte, infraestrutura, como é que tá? A saúde é um grande desafio. Eu falo que, na verdade, é um saco sem fundo, porque
Você investe. Você vê que ano passado nós investimos 33% em saúde. A lei diz que os municípios têm que investir no mínimo 15%, né? Mas nós investimos 33%. Então, 100% não, porque assim, a gente melhorou, mas tem muita coisa ainda que, né, que precisa ser melhorado. E aí, até hoje pela manhã, ainda eu estive em reunião e fiz esse comentário. Hoje, o que o SUS manda para o município, e isso eu estou falando do meu município, mas é Colorado, é Corumbá, todo mundo vive, isso é a realidade. O que o SUS manda para nós não paga nem a folha de pagamento dos médicos, Marcos. Como é que você faz saúde e todas as outras coisas, alimentação, combustível, diárias, né? Porque você sabe que esses carros da saúde constantemente na estrada, medicamentos, toda essa despesa, né? Manter isso aí funcionando. Fica tudo pelo município. Então, é difícil, é uma demanda grande, né? É uma demanda grande que tem, mas graças a Deus aí a gente sempre tem um bom relacionamento com todos os prefeitos aqui da região, né? E vamos trabalhando, vamos tentando fazer. Mas uma coisa que eu vejo assim, um grande problema, e quando eu estou em reunião com os prefeitos, e que eu vejo que não é só do meu município, são as obras públicas. Você se estressa demais, você se incomoda demais com obras. Por quê? Você licita, nem sempre você pega uma empresa de qualidade, né? Ela te dá muito trabalho. A regulamentação da licitação no Brasil é bem defasada, né? Não, mas agora tem uma lei nova agora, do ano passado, que está em vigor. Foi, né? Essa lei é nova, das licitações, veio para melhorar, né? Então, ela é bem recente, né? Mas até começar a funcionar, né? As outras que já foram, que não pode ser cancelada, né? Sim, mas assim, empresas que às vezes... Nós temos caso de pavimentação asfáltica que a empresa chegou, participou da licitação, ganhou a licitação e ela conseguiu colocar a placa lá, né? E aí eu chamei a pessoa que representava a empresa, falou, não, prefeito, nós vamos fazer. Falei, quando? Porque vocês já ganharam, já assinaram o contrato, já tem ordem de serviço e vocês não começam. E aí, o que aconteceu? Ela não deu, ela só conseguiu colocar a placa e abandonou, nem começou a obra. Tu pensa que isso é um transtorno para o município, porque daí, até isso acontecer, você, né, romper esse contrato, cada vez que acontece um problema com uma empresa assim, que ela abandona a obra, tem casos de empresas que estão lá na metade da obra e abandona, a gente abre processo sancionatório contra ela. Então, a gente tem vários processos sancionatórios aí rodando contra empresas, porque ela tem que ser responsável, ela tem que saber que ela pegou aquilo, ela sabia qual era o valor, ela viu tudo como que era, né? E aí depois ela abandona, então ela está gerando um transtorno para o município. Aí o que aconteceu especificamente nesse caso da pavimentação? Porque daí você leva meses para fazer tudo isso, era uma obra com dinheiro do governo federal, aí você tem que comunicar lá, tem todo esse feedback, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi licitar, a planilha já estava desatualizada. Eu tive que atualizar valores. Aí, o que subiu? Subiu o preço das coisas lá, dos insumos para pavimentação, subiram. E aí, essa empresa ocasionou um dano para o município, porque na época era um valor, né? Como ela não fez, passou-se algum tempo, teve que atualizar a planilha, já houve um gasto maior por parte do município, então a gente abre o processo. Então, é um grande problema, é um gargalo, né? Obras públicas. Obra pública, eu acho que, como a senhora falou, né? O Brasil inteiro sofre com isso. Sofre. O gestor está bem intencionado, tem a força da Câmara, a população em cima trabalhando junto. Aí chega a empresa que normalmente não é do município, vem de fora. Vem de fora, você licita, você nunca sabe quem vai ganhar. E não tem como impor regra por isso, né? Porque nunca se forma dessa maneira. Que eu acho que é um erro da legislação, porque eu deveria fortalecer a indústria e o comércio da região para ver se ela cresce e através dos próprios recursos, né?
E aí acontece Mas situação, né? uma obra de pavimentação, você tem que ter uma estrutura, máquinas, tudo. Então, às vezes no município não tem, né? Eu digo dentro da própria região. Vamos dizer, se delimita aí pelo menos uma região de alcance que as empresas possam participar. Porque além disso, aí vem a logística, a empresa, aí demora meses para chegar, porque eu estou transportando equipamento, eu já Sim. tive muito tempo nos bastidores escutando esse tipo de assunto. Acho que é uma das decepções maiores. Você tem um baita de um projeto, você não vai conseguir entregar no prazo simplesmente porque o cara não quis. Uhum. Isso mesmo. Simplesmente que ele não quis. Isso aí é a maior decepção, acho que, dos gestores. Hoje, as principais ações que vocês conseguiram realizar nesses últimos anos. Você fala assim, esse daqui eu posso estourar um champanhe para comemorar. A gente conseguiu fazer isso, isso e aquilo. Uma das coisas que eu acho assim, que Cerejeiras é um grande destaque é você anda a cidade inteira asfalto, né? A gente conseguiu fazer alguns quilômetros de pavimentação asfáltica, né? Estamos licitando perto de 10 milhões ainda aí, que nós estamos licitando, que ainda vamos fazer. Tem asfalto no bairro Eldorado, que vamos fazer. Tem asfalto no bairro Maranata. Tem asfalto que vamos fazer no Anchieta, né? E tem asfalto também no bairro Primavera, né? Para ninguém brigar, né? Dizer, saiu nesse bairro e não saiu no meu, né? Então, cada um tem um pouquinho. Mas a gente conseguiu, através do governo do estado, né? O programa Tchau Poeira, nós conseguimos 6,9, quase 7 quilômetros de pavimentação que foi feito lá em Cerejeiras, né? Em TSD, né, que é aquele asfalto que tem em todas as Cerejeiras, é tudo em TSD. O CBUQ é esse que tem na BR, né? Uhum. E aí a gente na época, porque na época não tinha usina ainda em Vilhena, né? Então a gente optou pelo TSD, graças a Deus o asfalto foi feito, tá lá, foi feito no bairro Floresta. E aí agora a gente vai licitar mais, como eu te falei, né? Vamos licitar. E aí eu também sou muito grata a todos os parlamentares, seja da área federal, estadual, né? Que sempre contribui colocando emendas parlamentares, porque o município precisa, né? O município precisa da ajuda de todos, seja senadores, deputado federal, estadual. Então, todas as emendas são bem-vindas para ajudar, né, o município. Então, essas pavimentações são sempre feitas com recursos oriundos dos parlamentares. Na sua opinião, assim, quais seriam as melhores decisões que vocês tomaram na gestão, para o que considera importante? Hoje a gente vê na área da saúde, vocês tomaram uma baita de uma decisão, mudar de endereço secretaria, e mexer em farmácia popular, trazer uma forma diferente que é o Saúde na Hora. Sim. Lá. A saúde, falando da saúde, eu acho que uma coisa muito boa, você citou Saúde na Hora, é aquele atendimento estendido. Nós abrimos o posto 7h30 e uma turma vai até às 13h30 e depois outra turma pega e vai até às 19h30. Então é o horário estendido, porque muita gente às vezes tem um exame para mostrar, quer pegar uma receita e ele trabalha. Aí ele sai 6 horas, às 18 horas, e ele ia onde? Lá no hospital. Aí dava aquelas aglomerações, né, no hospital. Então a gente trabalhou, montou 2 equipes na nossa UBS Humberto Feliz. E aí fizemos esse horário estendido, maravilhoso. Eu passo a noite lá, vejo as pessoas sentadas, porque a gente trabalha com agendamento das 7h30 até as 11h, tem o agendamento. A pessoa liga e faz, né, que igual no atendimento particular. Das 11h até as 13h30 é demanda livre. Aí chega alguém, né, eu preciso mostrar um exame, minha PA não está, né, não estou me sentindo bem, então é demanda livre. Assim também à tarde, das 13h às 17h é com agendamento, e das 17h até as 19h30 é demanda livre, né? Também que as pessoas, né, às vezes precisam pegar uma receita, coisa assim. Tem gente que trabalha longe também, né? Não tem como. Que nem eu vejo quando eu ia para Cerejeiras, eu passava por uma multidão de gente vindo de Cerejeiras para cá. Imagina como que ele consegue fazer uma consulta sem perder um dia de trabalho. Às vezes não pode, não tem como, às vezes é autônomo. Isso, e daí no horário de expediente ficava difícil. Então, tem esse horário do almoço
E à noite também tem esse horário até as 19h30. E outra coisa também, que assim, a gente fez conta, Marcos, nós fizemos conta, porque por exemplo, uma pessoa para fazer uma cirurgia, ela tinha que ir em Porto Velho ou Cacoal, né? Então ela ia a primeira vez para consulta. Aí depois ela ia para mostrar exames, né? Fazia o risco cirúrgico, exame. Se tudo desse certo, talvez na terceira ou quarta vez que ela ia fazer a cirurgia, se tudo der certo. Porque tinha casos, às vezes, que chegava lá e por um motivo ou outro não conseguiu o atendimento e tal. Então nós começamos a fazer conta desses gastos de ficar na casa de apoio, a pessoa, porque como o carro vai no domingo geralmente e volta lá por sexta, sábado, então essa pessoa tinha que ficar lá aguardando para o carro voltar mais para o final de semana. Aí as diárias que a gente paga na casa de apoio, o desgaste também que o munícipe tinha, porque assim, às vezes vai uma mulher, alguma coisa, que tem criança pequena. Exatamente. Aí deixa filhos em casa, fica a semana toda fora. E fora a questão do trabalho. As pessoas trabalham, aí ficava a semana toda fora, aguardando o veículo para poder voltar, né? E aí, então, a gente começou a analisar isso e começamos a trabalhar, a preparar o nosso hospital, preparando o nosso centro cirúrgico e também conversando com os parlamentares, né, para colocar recurso. E aí eu sou grata, porque a primeira que fez isso foi a Jaqueline Cassol. Ela entendeu nessa... Hoje não, hoje nós temos Silva Cristina, o governo do estado, o ex-deputado Mauro Nazif, Crisóstomo, todo mundo coloca dinheiro hoje para cirurgias eletivas. Mas na época foi a primeira que colocou recurso para nós, que acreditou no nosso projeto. E nós contratamos uma empresa onde o médico, o cirurgião, faz a primeira consulta ali em Cerejeiras. Ele olha, se ele vê que é um caso de cirurgia simples, vai fazer em Cerejeiras. Então, ele encaminha para a cirurgia em Cerejeiras. Se for alguma coisa mais, né, que é mais complicada, aí vai para um local que tenha UTI, essas coisas. E aí já faz os exames, mostra. Então, tu já imaginou esse conforto, essa segurança que a pessoa que vai ser submetida à cirurgia, só dela pensar... Eu vou fazer minha cirurgia, mas daqui 3, 4 horas eu vou receber a visita do meu familiar. Eu estou aqui no meu município, minha família está aqui, sabe? Então, isso dá uma segurança também para o munícipe, né? E aí a gente começou, eu acho que nós temos uns 3 anos isso, que nós estamos fazendo as cirurgias e também comprando algumas consultas de especialidades, tipo... ginecologia, ortopedia, para poder evitar esse transporte indo e vindo aí na BR, né, correndo risco. Então, corre mais risco, né? Porque daí você conta a despesa que você tem de um carro até Porto Velho e você contrata um médico para fazer isso no teu município, dá elas por elas. Que às vezes o médico vem e atende muito mais pacientes. Sim, né? Com certeza. É uma despesa só vindo e indo, são várias despesas, né? É uma boa realidade. Fazer conta é bom, ajuda. Mas eu pontuei na área da saúde, mas eu quero te falar uma coisa também que foi muito importante para o município de Cerejeiras. Eu era vice, o seu Ayrton, né? O seu Ayrton encarou a rede de esgoto. Isso foi difícil, porque as pessoas não entendiam, Marcos, que aquilo que a gente estava fazendo, aquilo ia trazer qualidade de vida, né, para quem mora em Cerejeiras. Mas na época muita gente achava que a gente estava acabando com a cidade, porque fazia aqueles cortes na rua. Isso, viu? Ouvi muito. E aí foi assim, um momento bem difícil, foi na primeira gestão do seu Ayrton, né? E não é fácil. Você saber que tem muita gente que está te criticando, né? Mas ele foi muito correto nessa questão. Hoje nós temos em torno de 98% de rede de esgoto no município que funciona. Nós estamos aí fazendo a concessão, né, de água e esgoto.
e o esgoto ainda o município está tocando, né? Mas hoje é motivo de orgulho, porque a gente sabe que a lei está batendo aí na porta. Até 2033, os municípios têm que ter, se não me engano, 90% de rede de esgoto e água, acho que 100%, se eu não me engano. E aí, graças a Deus, pelo menos no esgoto, né, a gente não tem esse problema. E isso hoje as pessoas entenderam, porque nós também fizemos um trabalho na educação, né? A gente trabalha na questão da divulgação da coleta seletiva, que é outro projeto que eu sou... Tive o prazer de participar de várias palestras Então, assim, aí você vai trabalhando com conscientização com a população, né? É uma das coisas mais eficientes é começar na base, né? Lá do pequenininho, né? Já vem com a mentalidade formada, já vem construindo aí. Em retrospectiva aí desses últimos anos, o que você gostaria de fazer que foi bom e gostaria de repetir na gestão? E, em contrapartida, o que fez você falar assim, eu gostaria de ter feito diferente ou não ter feito? Nossa, pergunta difícil, hein? Sei, assim, a gente focou, né, assim, na minha gestão, junto com o José Carlos, que é o nosso vice, né? A gente focou em todas as secretarias um pouco, né? Fazer um pouco para cada uma, né, das secretarias. Se tivesse a oportunidade de se reeleger, faria isso novamente? Faria. A gente trabalha muito, né? Mas hoje eu falo assim que a gente não pode ficar muito, porque senão você adoece, porque a coisa é pesada, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo, muito problema, que você tem que tomar decisões, né? E as decisões, elas têm que ser acertadas, né? Porque você tem que procurar errar menos, né? Então, uma coisa assim que foi difícil, que agora foi a questão do IPTU, Marcos, porque nós aumentamos o IPTU, ia para 10 anos que não tinha aumento de IPTU. E o que nós fizemos? Quando eu assumi, eu perguntava quantas residências tem o município de Cerejeira. Eu acho que tem 5.000, né? Já na época do seu Ayrton, né, também. Mas o seu Ayrton assumiu a prefeitura num momento muito difícil financeiro. Foi, assim, uns anos muito difíceis. Foi a saída da marola, né? Foi muito difícil. O dinheiro era contado, né? E ele contador ainda, né? Então, assim, ele pegou bem difícil, uma época bem difícil. E aí, eu falei, vamos contratar. Contratamos uma empresa para fazer o georreferenciamento. Então, hoje, a gente sabe quantas casas tem. Hoje nós temos uma realidade. Tem um terreno, tem 3 casas construídas. Nós temos mansões em Cerejeiras, nós soubemos quantos metros quadrados, o que aquela casa tem, sabe? Tem a imagem, tanto na lateral, parte superior, você vê se tem piscina, se não tem. Você tem todo o conhecimento do que tem de construção dentro do nosso município, né? E aí nós mexemos no IPTU, né? E aí isso, né, dá um desgaste, não é fácil. Muitos gestores, tem gente aí que está penando aí, tem gente que está há 15 anos com o mesmo IPTU, e você sabe que tudo, né, tudo muda. 10, 15 anos aí. Então, assim, foi uma questão que não foi fácil na minha gestão. O IPTU não seria ideal ter um lastro em alguma coisa? De reajuste, porque tipo, a moeda brasileira tem um lastro em dólar, o soja tem um lastro em dólar. Né? A gente vê o IPTU baseado, às vezes, por isso que às vezes a população encara de uma forma por não entender. Mas está baseado em que esse reajuste? É óbvio que vocês fizeram um trabalho, né, exaustivo de orientar, explicar, falar, gente, né, se a gente colocasse aí, vamos colocar em cesta básica, falou, IPTU equivale a tantos % da cesta básica, para as pessoas entenderem, subiu a cesta, então a gente já sabe que o IPTU também vai subir. É porque a gente olha o padrão, né? Tem um padrão baixo, né? Inclusive a gente colocou na lei para o idoso, né? Para isenção.
o baixa renda também, que não tinha na lei, então o baixa renda também é isento de IPTU, o idoso ele só tem aquela propriedade, ele também é isento, né, de IPTU, então a gente também colocou alguns benefícios na lei, né, parcelamos também, mas assim, tem o médio, tem o padrão alto e tem o padrão, né, inferior, então a gente tentou equilibrar aí, mas sempre há um desgaste por parte disso, né? A gente sabe que tem. Na época do seu Ayrton, ele criou a taxa do lixo. Foi um outro desgaste muito grande, né? E eu estive lá na época na Câmara, naquela noite, então foi muito difícil quando a gente implantou a taxa do lixo, né? Que as pessoas não entendiam que você tem que dar um destino correto para aquilo, né? E que a gente tinha um gasto para trazer até Vilhena, né? Você tem um gasto para recolher dentro do município, né? Tirar da cesta lá de cada residência, recolher e depois dar um destino correto, que seria trazer, e o armazenamento que o município paga no aterro de Vilhena. Então isso era novo também, né, para os munícipes, né? Então todo novo tem uma certa... Ainda mais quando mexe no bolso, né? Mexeu no bolso, mexeu com a pessoa, né? Não vem, não. Todo mundo é assim, não? Eu acho que quando a gente pensa, vai mexer no meu bolso, vai me trazer uma oneração financeira, dá uma certinha. Até ver o resultado, até ver a parte positiva disso, a pessoa fica meio negativa na situação. Mas uma coisa, ser humano, né? Uma coisa é certa, todo esse recurso é investido ali mesmo, é em benfeitorias, né? É na área da saúde, é na área da educação, tudo está sendo investido ali para, né, para todos nós que moramos ali. Qual que é a abordagem que vocês fazem para garantir a transparência, né, a prestação de contas na gestão pública hoje, na gestão da senhora? Quais a forma que vocês conseguem trazer as claras, além do portal lá, para a população? Ah, sim. Então, uma coisa que a gente implantou também na minha gestão e do José Carlos é a questão dos processos digitais, né? Nós não temos mais processos físicos, né? Então, todo mundo tem acesso, né? Você quer, né? Os processos digitais é uma forma bem transparente, né? De você acompanhar qualquer processo, né? E tem o portal de transparência. A gente trabalha para melhorar. Agora, bem recentemente, nós recebemos prata, mas nós estamos buscando ouro, né? Para essa questão de estar prestando um bom serviço com clareza, né, para que todo mundo tenha acesso, né, e possa estar acompanhando a gestão, né. Bacana. Como é que a comunidade tem atuado aí, trazendo, além do processo de tomar decisões, essa interação com a comunidade, como tem sido nos últimos tempos? Olha, eu sou muito grata à SIC, né, a Associação Comercial, porque a gente tem um bom relacionamento com eles. E aí, por exemplo, nós temos o Parque Industrial lá, né? Então, às vezes, quando tem algumas demandas, algumas coisas, a SIC intermedia isso também, chama a gente para conversar nas reuniões deles. Se tem alguma coisa, algum outro desconforto, alguma coisa, a SIC faz à frente junto com o comércio, né? Então, a gente sempre vai pelo diálogo, né? E aí nós temos o Conselho de Comércio e Indústria, que... em alguns projetos eu busco a orientação desse conselho, eu levo para o conselho, né? Ouço a opinião do conselho, né? Então não é eu tomando a decisão, o vice, são algumas pessoas, porque o conselho, né, são várias pessoas que tem no conselho, e lá a gente tem de vários segmentos da sociedade, né, dentro do Conselho de Comércio e Indústria. Então, a gente também se sente mais seguro na tomada de decisões, né? Então, a gente caminha em harmonia, né? A gente vai pelo diálogo, sempre conversando, ouvindo, assim como também com a Câmara de Vereadores, né? Eu sempre falo, a gente não quer dizer que a gente comunga das mesmas ideias, que, né? Ainda bem que não, porque senão não cresceria, né? É isso. Mas o nosso objetivo maior é o município, né? Fazer que o município fique bem. Então a gente sempre vai pelo diálogo e isso tem dado certo, sabe? Legal. Estamos hoje com a prefeita de Cerejeiras, Lisete. Um prazer recebê-la aqui. E o nosso podcast tem um oferecimento de Center Pax. Center Pax
tem o seu plano de assistência familiar, que é ideal para você cuidar da sua família, seu cartão de benefícios. Abraço, Cleison, abraço, Ângela. Tenho certeza que você que aderir aí ao plano de assistência familiar da Center Parcs vai amar o cartão de benefícios, meu amigo. Olha, desconto nas especialidades para você que vai com nutricionista, pediatra, cardiologista e muitas outras especialidades aí. Esse cartão de benefícios te dá um descontão aí na sua consulta, tá? E para aderir, você pode ganhar R$50 de desconto com o nosso cupom de descontos ProLive50, dá 50 aí na adesão para você aproveitar, tá bom? Center Parcs em Colorado, e tem Center Parcs na sua cidade, tá? Sobre a gerência do Cleison e da Ângela. Pode contar que Center Parcs tem sempre algo especial para você, tá? Prevenir é muito mais importante. Na hora mais difícil, a Center Parcs é sua parceira também com assistência funerária, tá bom? No oferecimento também do Supermercado 3R, da Visão Materiais para Construção e Escritório de Contabilidade Nova Era. Abraço para todos que estão sempre com a gente aqui no ProLive Podcast. A gente continua esse bate-papo legal com a prefeita Lisete. Feitos merchans, vamos para as curiosidades. Agora nós vamos navegar em outras áreas que não a pública, viu? Agora vamos pegar no pé. A prefeita hoje reside em Cerejeiras, o último ano de gestão. O que vem aí pela frente? Boa pergunta, né? Assim, eu estou focada em terminar meu mandato, né? Focada em terminar, que eu oro para que Deus, né, me conceda que eu possa terminar esse mandato bem, né? Eu sempre tenho uma preocupação, porque cuidar da coisa pública não é fácil, né? Então, eu sempre oro a Deus para que cuide, né? Para que eu faça as coisas corretas, né? Que quem está comigo, a equipe, também seja correta em suas atitudes, né? Então, eu estou focada nisso para terminar, fechar esse mandato. E, assim, se surgir abrir uma nova porta, aí uma outra opção, Quem sabe deputada Lisete, já pensou? Eu pretendo continuar trabalhando, Marcos, né? Eu não me vejo parada, né? Eu quero continuar trabalhando. Mas, será que agora sai o comércio aí, sai a lojinha, sai a empresa? Mas quem sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã e nem sabe o que Deus tem pela frente pra gente, porque eu nunca imaginei que um dia eu seria prefeito de Cerejeiras. Isso nunca passou pela minha mente. E isso foi acontecendo naturalmente, né? Então, assim, eu tenho certeza que, assim, eu não preciso me preocupar, sabe? Porque eu converso muito com Deus e falo, Deus, né, coloque alguma coisa que eu possa fazer. Então, eu acredito que alguma coisa vai surgir na minha vida, né? E tudo que eu faço, eu coloco na mão de Deus. Não como prefeito, mas como cidadã. Como é que você vê o futuro de Cerejeiras hoje? Muito próspero. Muito. Tem muita coisa boa para acontecer no município de Cerejeiras, viu? Pode ter certeza do que eu estou falando, Marcos. Se colocando como empresária, no que você investiria hoje em Cerejeiras? Porque tem muita oportunidade lá, que eu sei. Tem. Qual que seria assim, falar, não, aqui é um caminho que eu gostaria de seguir? Eu acho assim, hoje o agro tá mais que evidente, né? Cerejeiras é uma cidade de agronegócio. O agro é a que predomina lá, né? Mas nós temos na área de... Hoje, pela manhã, ainda eu recebi um pessoal que vai investir num condomínio em Cerejeiras, né? E é um condomínio muito bom, né? Um local bem localizado, 100 e poucos terrenos, né? Vi o projeto já, tudo está bem adiantado, né? E a pessoa animada para começar a construir, né? E aí ele vai fazer o lançamento disso, né? Então, por isso ainda não vou falar quem pertence. Eu acho que eu até sei o que é e acho que nós vamos trabalhar juntos no lançamento. Isso, ele vai fazer o lançamento, né? Deixamos no tempo deles, né? E a gente sabe, tem os burburinhos da usina também, né? Que, né, é uma coisa aí que para se ver aí, né? O que é prefeita, como prefeita agora, o que você gostaria que levassem assim, que não tem ainda e que não tem nenhuma perspectiva no momento, que você gostaria muito para a cidade? Área industrial, têxtil, civil, o que você acha que seria assim, puxa, seria muito bom ter na minha cidade? Quando você fala assim, eu acho que da questão de gerar emprego, né? Hoje nós temos o nosso parque industrial, ele já gera emprego, nós temos mais de 100 pessoas que trabalham lá, né? Mas
vindo, dando essa oportunidade de empresas virem mesmo para o município, isso fica bom para todos nós que moramos lá, porque você tendo seu emprego, você tem sua renda, o dono do mercado fica feliz porque ele vende mais, as lojas de têxteis também. Então, assim, eu gostaria que Cerejeiras tivesse muita oportunidade de emprego, né? Para que a pessoa, quando ela tem a sua renda, ela, né, se sente bem, ela também faz aquisição, né, as lojas vendem. Então, é isso que eu gostaria mais para Cerejeiras, que tivesse, né? E eu acredito que isso vai acontecer, né? Cerejeiras hoje é até difícil você achar uma casa para alugar, né? Eu tô sabendo. Tô sabendo disso. Eu não consegui ficar em Cerejeiras por conta da BR. BR é uma situação bem... Todos os dias oferece muito risco. Eu me lembro, minha esposa e eu, a gente deixou certo com a casa para alugar de um dia para o outro. Quando eu fui lá para pegar a chave, já tinha gente na casa. Tá mais ou menos nesse nível aí. Tá. Muita gente mesmo chegando em Cerejeiras. Né? Para a gente aproveitar esse bate-papo, fechar com chave de ouro, eu gostaria que, aproveitar já que a gente está no mês da mulher, né? Deixasse uma mensagem para as mulheres, né? E também, se existe algo que gostaria de compartilhar com a gente, tanto de projeto, quanto fica à vontade, pode trazer essa informação para a gente também. Vamos falar do Dia da Mulher, né? Foram várias conquistas aí ao longo dos anos, né? E eu acho que nós, enquanto mulheres, nós temos que ter muita gratidão pelas gerações passadas, né? As mulheres que nos antecederam, porque tem muita história de luta aí, né? Hoje, alguns direitos que a gente nem para pensar, que acha que a vida toda sempre foi assim, e não foi, né? Por exemplo, vamos falar do voto. Né? Tinha época que mulheres não votavam, né? Então você vê, alguém lutou para isso, né? Para que isso fosse diferente hoje, né? E olha como que nós avançamos. Hoje nós não só votamos, mas nós também somos, né? Podemos colocar nosso nome, podemos ser candidatas, e são avanços, né? A Lei Maria da Penha também foi um grande avanço, né? A questão salarial. Então tem muita coisa aí que as mulheres conquistaram ao longo dos anos que a gente tem que comemorar, né? E aí também uma coisa assim, eu vou colocar da função que eu exerço hoje, né? Assim, às vezes a pessoa, né? É mulher, né? É mulher, né? Às vezes a gente é desacreditada, né? Eu vou te confidenciar um negócio aqui, que quando eu fui para a representação de ensino, depois que eu já estava lá há algum tempo, é que eu soube disso. Essa fraquinha não vai dar conta, sabe? Então tem essas coisas. A melhor coisa é ser subestimado, né? Às vezes é o preconceito, essas coisas, né? E na parte de gestora pública, eu acho assim, pelo menos até agora, eu não fiz com que o município perdesse, né, por causa da nossa gestão, né? Eu acho que a gente avançou ainda, deu continuidade, porque você assumiu uma gestão depois que eu falo que eu considero o seu Ayrton um grande gestor, não é fácil. Você tem que, no mínimo, manter, né? E eu acho que é o que eu estou dando... O legado é muito comparado, né? Isso. Então, eu estou dando continuidade e eu acho que eu estou provando também que mulher é possível a gente trabalhar em qualquer função, sabe? Em qualquer cargo, em qualquer função. Basta que a gente se dedique, que a gente seja honesta, verdadeira, né? Deixa eu lançar uma pergunta crítica aqui. Direitos iguais ou equiparação? Equiparação. Isso mesmo. Nós não queremos andar nem na frente nem atrás, queremos andar lado a lado, né? Então, é por isso que a gente luta, né? E assim, eu sou, né? Parabenizar todas as mulheres, né? Por essa nossa data. Sempre temos que lembrar, né? A nossa luta continua ainda, né? A nossa luta continua buscando ainda, né? Alguns direitos aí. Então, parabenizar a todas as mulheres pelo nosso dia. E a segunda pergunta que você fez, que eu gostaria de... Fica aberto para qualquer informação, notícia, novidade ou... Tá. Eu quero colocar uma coisa aqui que
São 16 anos, né, hoje. E eu sou muito grata ao Cone Sul, Marcos. Uma oportunidade, dificilmente eu falo sobre isso, né? Mas e é bem justamente hoje, né? Justamente hoje. Há 16 anos atrás eu perdi meu filho, tinha 17 anos, né? Eu recordo, eu conheci seu filho. E aí hoje fazem 18 anos isso. E a população do Cone Sul, naquela época, a gente não tinha a UTI em Vilhena, né? E eu tenho uma gratidão muito grande. Essas assinaturas estão comigo até hoje. Foram quase 40 mil assinaturas do Cone Sul, né? Que a gente fez uma entrega simbólica, né, para o governador na época, pedindo para que tivesse essa UTI. Não foi o meu filho o primeiro a perder a vida por falta dessa UTI, a gente sabe. E aí houve uma manifestação no Cone Sul todo, sabe? E todo mundo se manifestou e hoje nós temos essa UTI. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande a todas as pessoas, né, que na época, assim, pessoas que eu nem conhecia, pegava, sabe, a lista de assinaturas e andava nas cidades pedindo para a pessoa assinar, colocar seu CPF, né? Então, hoje, que eu estou tendo a oportunidade aqui no seu podcast de agradecer cada pessoa que fez isso para que o nosso Cone Sul hoje pudesse ter esse atendimento. Eu tinha 15 anos naquela época. Você pode recordar o nome do seu filho para que as pessoas que estão acompanhando... Tiago Panata. O Jefferson chegou a conhecer também, Tiago Panata. Ele era aluno do IFRO, terceiro ano. O Jefferson estudou com ele, do primeiro ano. Na época ele estava no terceiro ano do IFRA em Colorado. Foi uma das pessoas que marcou muito o Cone Sul pela história, pela situação. E quem é mãe, né, nunca vai esquecer, essa dor nunca vai sair. É a mesma para sempre. É verdade. Né? Pai nenhum vai entender isso porque a ligação é diferente. E eu sei porque minha ligação com a minha mãe é diferente. Então a gente sabe separar isso. Eu né? quis falar isso porque hoje fazem justamente, né, 16 anos. A gente não tem nem o que dizer sobre essa dor. Né? Só que eu tenho a agradecer por se disponibilizar a estar com a gente hoje, gravando esse episódio. Para quem está acompanhando agora, né, se eu recordar o dia, me ajuda aí, Jefferson. Hoje, dia 6 de março, nós gravamos esse episódio. Né? Uma alegria muito grande em recebê-la, trazer as informações, conhecê-la um pouco mais, saber como é que está a Cerejeiras. E esperamos ter oportunidade como empresa, né, e como amigos também, né, da gestão de Cerejeiras, estar presente em mais momentos, né, com vocês ali. Eu quero te agradecer, Marcos, né, pelo convite, a sua equipe que está aqui, né? E também para mim é um prazer estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, do nosso município, né? Eu sou grata também que ninguém faz nada sozinho. Se as coisas acontecem lá é porque também nós temos a participação da Câmara. Eu falo que o munícipe ele contribui com a gestão até quando ele limpa lá na frente da sua casa, né? Quando ele não deixa um mato crescer lá. São atitudes simples, mas que têm a contribuição. Então, eu sou grata a tudo, sou grata a Deus pela oportunidade que eu estou tendo, né, de poder contribuir com o meu trabalho para a melhoria do nosso município. Muito obrigada a você por ceder esse espaço e a gente está podendo falar um pouquinho aqui, né, do nosso município, da minha vida também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Está aberto também não só a prefeita de Cerejeiras, mas também aos demais prefeitos que vão estar encerrando aí, né? Ano eleitoral, não sei se todos vão poder falar, né? Aqueles que vão se recandidatar, não sei como é que está ainda. Tem um período mas ainda está em aberto. Se está em aberto, os prefeitos que se sentirem à vontade de vir trazer informações, preparem, tá? Porque eu fui cortês com a prefeita porque a gente sabe do trabalho. Mas se ela tivesse alguma coisa que a gente tivesse pegar no pé e puxar a orelha, certeza, a gente ia puxar a orelha também, viu? Muito obrigado. Ficamos por aqui com mais um episódio do ProLive Podcast. Turma, super abraço, um beijo. Deus esteja sempre com todos nós e até a próxima.